Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vocês lembram que a gente nessa semana repercutiu a largada do primeiro final de semana do Quarteto Fantástico, no qual nós aqui consideramos ser positiva, fazendo uma análise mais superficial, da primeira camada da análise olhando o número final. Entretanto, se você mergulhar nestes números e entender alguns resultados, a gente pode observar aqui que Quarteto não vai ter uma boa trajetória. Eu não posso garantir que não vai ter uma boa trajetória, mas os números aqui estão mostrando que Quarteto pode sofrer uma queda brutal para este final de semana. Esse vídeo tá indo ao ar na sexta-feira. A gente vai avaliar como vai ser o segundo final de semana do Quarteto. O segundo final de semana do Superman ele consegue manter, vai bem. O Superman já tá com 510 milhões. E o Quarteto, quando fecha o primeiro final de semana, fecha até um pouquinho melhor do que o Superman. Só que se a gente esmiuçar e entender um pouquinho os números, a gente pode projetar um impacto um pouquinho pior, um pouco pior do que o do Superman. Vamos entender junto essa matéria, e antes de você colocar nos comentários aqui que a gente agora tá torcendo contra o Quarteto, espera, porque a gente vai conversar sobre os números. É igual quando a gente trouxe os números, eu achei isso incrível. A gente trouxe os números do Superman, a gente trouxe as métricas de avaliação de bilheteria, direcionando o filme do Superman para um fracasso financeiro, para um prejuízo financeiro. Mesmo que faça 600 milhões, vai gerar prejuízo, e a gente trouxe toda a fórmula. As pessoas estão achando que a gente está jogando contra o filme. A verdade, galera, é assim. A gente já cansou de falar aqui que a nota do nosso filme, a nota do Superman pra nós é 8, tem inúmeros problemas, porém depois do filme James Gunn começou a prejudicar mais ainda o filme. Eu não tô bravo com o filme, eu tô bravo com o James Gunn. E a gente aqui sempre vai trazer os números e os resultados, mesmo se a gente gostou ou não do filme. Senão, por exemplo, a gente não traria o resultado de Barbie, que bateu bilhão. A gente ia fingir que não viu, né? Não vamos gravar o vídeo do que Barbie bate bilhão. Porque eu lembro que quando a Barbie bateu bilhão, um monte de gente veio aqui. Cadê o vídeo da Barbie batendo bilhão? E a gente gravou o vídeo da Barbie batendo bilhão. O Superman a gente gostou. Pra mim, o James Gunn tá jogando contra o filme no pós-filme. Tá falando fazendo um monte de cagada, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre números. Números, ok? Eu ainda continuo gostando do Quarteto e ainda acho o Quarteto mais filme que o Superman, tá? Também acho. E assim, as pessoas que fazem isso, elas são novas no canal. Ou elas fingem. Porque assim, você precisa entender todo o contexto, né? Contexto do canal. Eu não tenho problema nenhum. É que a ânsia de falar e comentar, ela é muito... Eu nunca tive essa ânsia, mesmo antes de fazer parte aqui com o canal do YouTube. Eu nunca tive esse negócio. Eu preciso comentar. Não, nunca tive. Nunca tive esse problema. Mas eu entendo que a emoção é muito maior. Não é só porque o filme que eu preferi ele tá competindo que eu vou impulsionar esse filme. Isso não vai acontecer. Os números são os números. O que eu acho do filme é o que eu acho do filme. O pré-filme é o pré-filme. E o pós-filme é o pós-filme. Ponto final. Se você quer a torcida pro seu filme favorito, você tem o seu direito. Mas não vai ter torcida aqui, porque a gente não vai burlar a matemática pra satisfazer o gosto meu, do Gabriel, ou seu. Certo? Eu já esperava um pouquinho da... Isso aqui, eu falo em praticamente todos os vídeos que a gente fala do Versus, Quarteto e Superman. Quarteto Fantástico, na minha opinião, é um filme melhor. Porém, o Superman é muito maior que o Quarteto Fantástico. Por mais que o Quarteto Fantástico seja um filme bom, é difícil pegar o Superman. Superman, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe do legado do Christopher Reeve. Todo mundo conhece o Henry Cavill. É diferente do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, ele é muito grande nas HQs. Mas não tem um grande jogo, não teve um grande filme, não teve em outras mídias. O Superman já teve
teve jogo de Super Nintendo, teve jogo de vários consoles. Então, assim, teve o Injustice, né? Que fez muito sucesso. Então não adianta você querer descontar na gente alguma coisa mal resolvida sua, certo? A gente não vai driblar a matemática para o filme A ou B, senão a gente, como o Gabriel falou, a gente teria feito isso com Ainda Estou Aqui, com a Forja, com Barbie, com um monte de filme que a gente... Com Jurassic, que eu achei ridículo o filme, mas o filme tá passando de 700 milhões na bilheteria. Vai ser a maior bilheteria de julho. E vai ter sequência, deve finalizar com 800 e pouco, o Jurássico. Isso se não bater 900. Ah, então eu vou falar, não, ficou em 600, que eu não quero. Eu não tenho a menor pretensão de brigar, nem o Gabriel, de brigar contra a realidade. Mesmo porque a gente também tem um livro que fala sobre isso. Não, e assim, sempre quando a gente traz notícias de pré-filme, a gente gosta muito de falar, adotar essa linha editorial, porque é uma coisa que eu fazia no meu dia a dia com o André antes de existir a linhagem geek. Ah, trailer tal. A gente ficava trocando ideia. Pô, será que vai vir? Pô, esse ator aí eu não gostei. E é isso. E a gente trouxe essa nossa resenha pra cá. O que é normal. E a gente tava torcendo pro Superman. O que é normal. Que tava torcendo. Que é uma espécie de pré-jogo de futebol. O que acontece quando você vai ver o teu time? Você recebe a escalação. Aí você fala, pô, mas por que esse aqui tá jogando e o outro não? O outro tá melhor. Será que o cara tá machucado? Por que o técnico mudou o esquema? Não é 4-4-2, é 4-3. Entendeu? É isso. É simplesmente isso. E assim, depois que a gente lançou o vídeo do Superman, a gente trouxe inúmeros vídeos defendendo um posicionamento do Superman, defendendo o sequestro do Superman pela cartilha woke. Só que o filme, ele não foi épico e ele poderia ter sido. E aí, as declarações do James Gunn, logo um dia antes do filme, falando do imigrante. Aí depois da mensagem do Jor-El, e o que ele vem falando tá jogando contra. Tá jogando contra. Então assim, eu continuo tendo gostado do filme. Continuo. Mas não é porque eu gostei que a gente vai deixar de trazer as informações. E sim, se o Superman fizer menos de 700 milhões, ele vai dar prejuízo. Isso não significa que o filme vai deixar de ser bom. Mas pro filme se pagar, ele precisa fazer 700 milhões e ponto. Isso é matemática. Eu não tenho sentimento com filme nenhum, né? Novo. Tenho sentimento com filme da Marvel, com filme da DC. Eu tenho sentimento com filme bom, que eu gosto. Entendeu? É claro que vai chegar o Paixão de Cristo ano que vem. Só que se o Paixão de Cristo for ruim, eu vou falar aqui. Uma dor no coração. Esse vai ser com dor no coração. Mas a gente gosta do Stallone. Stallone só tem feito porcaria. A gente fala pra você, esse filme é horroroso do Stallone. E é assim. É assim. Nós torcemos pro Santos. Se o Neymar jogar mal na partida, a gente vai falar, o Neymar não jogou nada. Por mais que tenha ali muitas alegrias com o Neymar. E é assim. É que eu acho que a galera não tá muito acostumada, né? Na internet, não sei, os canais que eles assistem, de a gente manter a posição independente da mensagem, de quem é o ator, né? De qual se é um filme cristão, a gente fala. Se o filme cristão for ruim, a gente vai falar. Se o Wagner Moura fizer um bom trabalho, a gente vai falar. Se o Leonardo DiCaprio fizer um bom trabalho, a gente vai falar. E por aí vai. É assim que a banda toca por aqui. Bom, depois desse preâmbulo altamente explicativo... É que tem que explicar, né? Que as pessoas não entendem, algumas. Aí eles falam, não, o vídeo começa aqui. Tem esse explicar. Cara que pula, ele não vê isso e não entende, ou né? Então é o que comenta antes de terminar o vídeo. Mas, vamos lá. Vamos entender essa questão aqui do quarteto, que é muito importante, tá? Temos números. A gente vai falar de números aqui, tá? Números. Antes, rapidamente, se inscreve aqui no canal, dê o seu like, né? O famoso triplo C, curte, comenta, compartilha e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. O filme Quarteto Fantástico conseguiu empolgar muita gente na estreia. A produção está sendo bastante comentada e, mais do que isso, está sendo bem comentada. O filme teve um saldo positivo. Já reportamos que a bilheteria da produção na sua estreia foi boa, mas isso não foi ilusório.
A estreia fez 24 milhões nos Estados Unidos. Isso fez com que a indústria facilmente projetasse que o quarteto conseguiria fazer só dentro do circuito americano 130 milhões de dólares. Ao que parece, os fãs queriam muito assistir o Quarteto Fantástico e se concentraram na estreia e na pré-estreia. Existe uma fórmula nos cinemas americanos chamada multiplicador interno. Mas o que seria isso? É uma conta simples onde se pega o resultado da bilheteria do final de semana e divide pelo número feito no dia da estreia. No caso do Quarteto Fantástico, o resultado foi de 4,3. Isso significa que o filme teve o pior multiplicador interno do universo Marvel. Para se ter ideia, esse número é inferior ao Thor, Amor e Trovão, 4,9. Veja só. E aqui, antes de continuar, eu coloco a culpa na Disney. Claro, é o que a gente falou também em vários vídeos do histórico. E aí você tem o Pedro Pascal também. Isso. Aqui, aí eu entra. coloco a culpa na Disney, eu coloco a culpa no Pedro Pascal. E eu não tô falando do filme, tá, galera? E no pré-filme. Ó, vamos separar aqui. E no pré-filme. É, vamos separar. Continuo achando nota 9. A gente vai ter que reforçar isso, né? Pra galera não comentar aqui. Mudaram de opinião do filme? Né? Eu continuo achando o filme nota 9. E outra tá? coisa, do Superman teve sim uma mudança por conta da declaração do James Gunn, que a gente tinha fé que a origem do Superman, a gente quer a origem do Superman original. Por isso que piorou, entendeu? Porque a gente falou, pô, isso aqui ele fez porque em outra obra vai ser arrumado. E aí ele falou, não, a origem do Superman é essa aí mesmo. É por isso, beleza? Porque a gente quer a originalidade da origem do Superman. Então vamos lá. Aí, isso é culpa de todas as declarações de Vanessa Kirby, de Pedro Pascal, de Joseph Quinn, do produtor executivo, tudo isso. A Disney, o histórico, tudo isso, tá? Aí vamos lá. Além disso, no dia da estreia, o Quarteto Fantástico fez uma estreia de 57 milhões. No sábado, o número caiu para 33 milhões. E isso apresenta uma queda de 42% no caso do UCM. Isso é uma queda brusca da sexta de estreia pro sábado. Os filmes da Marvel costumam ter uma queda de 30%, no máximo. Veja que do dia da estreia pro sábado, a queda foi 42%. Isso é um péssimo resultado. Tá? Você pode dar uma driblada porque o filme é bom. Você pode dar uma leve recuperada, mas isso aqui é o que a gente falou também. E eu falo tanto isso. O Superman, ele veio sem histórico. A Marvel tem um histórico que depõe contra ela, principalmente nesse ano. Perfeito. Capitão Sem Soro não foi bem, o Thunderbolts não foi bem, né? Você teve a série do Demolidor, que é podre. Você teve o Coração de Ferro, que é podre. Esse é o histórico da Marvel. O histórico da DC nasce com o Superman. Qual é o histórico positivo? É um filme ok. O meu histórico negativo tem possibilidade de mudança forte de origem. Daqui pra frente eu vou prestar atenção nisso. O Quarteto Fantástico, ele tinha a Marvel e a Disney tinham os seus antepassados. Superman veio livre. Ficha suja, né? A partir de agora a gente tem todas as desconfianças que o filme do Superman teve. Então é isso, a gente não vai ficar maquiando absolutamente nada. Vamos ver aí quais são esses números do Quarteto Fantástico. Então vem aqui, galera, olha só. Significa que o Quarteto Fantástico provavelmente vai ter números abaixo de Superman, que consegue ter uma constância de bilheteria melhor do que o filme da Marvel. Superman está conseguindo um multiplicador melhor do que o do Quarteto, o que fez conseguir uma bilheteria de 500 milhões no domingo. O que faz o Superman ter mais culpa no cartório, porque se o Quarteto Fantástico não tá atrapalhando o Superman só não voou por conta dele mesmo. Exatamente. Pô, galera, a gente tá falando do maior super-herói da história. A gente tá falando do herói com mais quadrinhos vendidos. A gente vai trazer aqui um vídeo especial sobre quem é o super-herói com mais quadrinhos vendidos e eu já respondi essa pergunta. Será que é realmente
a gente colocar a culpa numa saturação de filme de super-herói? Um filme do Superman fazer 500 milhões de dólares? Será que é só isso mesmo, galera? Vamos lá, aqui, ó. Falando sobre a China, tá? Outro ponto que está contribuindo para a queda brusca de bilheteria do quarteto são os números na China. O filme teve a pior estreia da história da Marvel e fez apenas 4,5 milhões de dólares. Isso significa que a produção ficou atrás de The Marvels. Galera, The Marvels na China fez 10 milhões de dólares. Não. Tudo bem que o quarteto, né, ainda tá... Sim. Mas 10 milhões de Marvels e 4 quartetos. Eu não quero ser nenhum conspiratório, mas será que tá acontecendo alguma coisa lá na China em relação aos filmes de super-herói? Porque os números estão muito baixos. Estão muito baixos. A gente teve uma queda bizarra do que até, sei lá, de alguns anos atrás, a China era bem receptiva quanto aos filmes de super-herói. O fracasso na China do Superman e do Quarteto Fantástico... Eles chegam a ser... Porque não são duas bombas, né? Então chega a ser bem curioso isso. Bom, galera, basicamente, esses são os números apresentados. Vamos ver como que será o comportamento do quarteto neste final de semana. E a gente também tem que colocar um outro ponto em questão. O Jurassic World, a gente já sabia que ia bem nas bilheterias. Eu torci pra não ir. Eu também. Eu torci pra não ir. Porque essa bilheteria, ela premia o filme preguiçoso, o filme fraco. Mas tudo bem, a gente não pode subestimar os números. Já tá em 750 milhões o Jurassic World. Só que eu acho que acima do Jurassic World, a gente não contava com Sony Race. Galera, o Fórmula 1 tá com 500 milhões de dólares em bilheteria. E é um filme extremamente nichado. Mas sabe por quê? Tá com essa bilheteria, o Fórmula 1? Porque é filmaço. Porque é bredão. E merece essa bilheteria. Merece. Vamos ver como é que vai ser o desempenho nesse segundo final de semana do quarteto. E aí, coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.